paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje estaremos estudando mais uma lição neste livro dos Salmos, a lição deste trimestre todo, nós estamos estudando este tema. E hoje lição de número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. O nosso texto áureo nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Neste domingo estaremos estudando o Salmo de número 127 ou 128. E o texto áureo está no Salmo de número 128, versículo 1. E a nossa verdade aplicada, ela nos diz assim: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. E nós ainda vamos nos deparar lá no 3.3 falando a respeito de influência, de nós influenciarmos. Então nós vamos ver isso lá no 3.3, vamos voltar neste assunto. Logo aqui na nossa introdução, o nosso comentarista ele diz assim: os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob a sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. O Senhor ele tem prazer, alegria em cuidar de nós, em nos abençoar. Ele é um Deus amoroso, misericordioso e Ele tem cuidado de nós. Mesmo nestes tempos de pandemia, tempos difíceis, nós temos absoluta certeza que o Senhor está cuidando de nós. Glória a Deus. O nosso comentarista, logo no primeiro tópico da lição, ele vai aqui dar uma introdução, Salmos 127 e 128, ele diz que estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos a nossa parte. Nós precisamos tomar parte desse processo. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor, com certeza, irá nos ajudar, mas nós também precisamos tomar parte, né? É o que ele vai nos dizer aqui neste tópico 1. Tópico 1.1 é Cânticos da Peregrinação, e nós vamos ver aqui o que seriam estes cânticos de romagem ou dos degraus. Logo aqui no 1.2, a provisão divina aos seus. E o nosso comentarista vai nos dizer o seguinte: pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. Ele vai falar o seguinte, que o Salmo de número 127, ele é composto de duas partes. A primeira, relacionada ao lar, ele vai destacar aqui duas maneiras de agir, que nós vamos ver quais são estas maneiras de agir. E a segunda, ela está relacionada à aliança. E eu quero só lembrar aos amados irmãos, e os irmãos depois leiam o capítulo 9 de Josué, e nós vamos aqui, eu quero só ler um versículo para nós entendermos a importância de alianças. Aqui o título deste capítulo, capítulo 9 do livro de Josué, diz: os gibeonitas enganam Josué e faz com eles uma aliança. Precisamos tomar cuidado com algumas alianças. Nós precisamos ter o cuidado de consultar ao Senhor. E neste capítulo 9, nós vamos ver aqui no versículo 14 que eles não tiveram essa preocupação. Diz assim:
Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E nós vamos ver aí, no desenrolar dos fatos, as consequências que eles tiveram nesta aliança com os gibeonitas. Depois você leia aqui o capítulo 9 de Josué. Aqui no 1.3, o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Ele diz, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. E nós vamos fazer aqui uma consideração aqui neste tópico e vamos entender em que consiste essa prosperidade. Será que é prosperidade material, tão falada aí nesses dias? Será que é isso? Vamos ver neste tópico. No tópico 2, nós vamos verificar os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. O Senhor que edifica, nós abordaremos a importância de permitir que o Senhor edifique a nossa casa. Precisamos permitir a Ele fazer esta edificação em nossa casa, porque lá no Salmo 127, versículo 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Logo aqui no 2.2 estaremos abordando o tema o Senhor que guarda a cidade. E o nosso comentarista ele vai dizer o seguinte, o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma, o esforço vale a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. Vamos analisar esse assunto neste tópico também. No 2.3, o título é Ele dá o sono. Qual o significado empregado nesta palavra sono? Vamos abordar isso neste tópico. E no ponto 3, no tópico 3, os benefícios do temor a Deus. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus, é o que ele nos diz aqui. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. E no finalzinho, no 3.1, ele falando sobre as bem-aventuranças, ele nos faz aqui um alerta. Há um tipo de relacionamento com Deus que não condiz com um verdadeiro adorador. Né? Vamos ver que alerta que é esse que ele nos dá aqui neste tópico 3.1. E no 3.2, ele vai tratar a questão do trabalho. É interessante nós afirmarmos que Deus ele instituiu o trabalho antes da queda. Há aqueles que pensam que o trabalho ele foi designado ao homem como um castigo por causa do pecado. Não, senhores. O trabalho ele foi instituído por Deus antes da queda. E nós temos que trabalhar e sabemos que no futuro, lá na glória, nós continuaremos a trabalhar para o Senhor. Né? Vamos ver isso nesse tópico também. No último tópico, um assunto muito oportuno, 3.3, o círculo familiar. O temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limita apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. E aí eu quero afirmar para você o seguinte, a pergunta que nós temos que fazer não é se nós estamos influenciando, mas qual a maneira que nós estamos influenciando.
porque influenciando nós estamos, ou de forma positiva ou de forma negativa. Como é que eu estou influenciando a minha geração? Como é que eu estou influenciando os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos da igreja, os meus vizinhos, os meus amigos do trabalho? Então, esta deve ser a nossa pergunta. Como eu estou influenciando? Ou, uma outra pergunta que nós precisamos nos fazer: nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados negativamente por esta geração? E é interessante que em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, é a parte A do versículo. Nós não podemos nos conformar, nos amoldar a este mundo. Precisamos influenciá-lo, sim, para a causa do Senhor, para termos uma vida segundo os padrões que o Senhor quer para nós, segundo a sua palavra. E aqui na nossa conclusão, ele diz o seguinte, concluindo, os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, eles confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus e também com a sua vontade. Que tenhamos uma excelente aula neste domingo e que o Senhor use cada um dos professores e que esta palavra possa realmente ficar gravada em nossos corações para não pecarmos contra o nosso Senhor. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor nesta manhã. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai querido, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua santa palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, que o Senhor possa estar influenciando, ó Pai, de modo positivo as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter isto em mente e influenciarmos a nossa geração. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos professores que irão ministrar esta aula neste domingo. Fala conosco, Pai querido, através deste tema desta lição. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração nesta manhã de domingo. Deus abençoe. Paz do Senhor, amados. Caminhando para a reta final deste trimestre, nós temos mais uma importante lição para refletirmos. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Como já foi esclarecido na introdução, todo o assunto dessa lição gira em torno do Salmo 127 e do Salmo 128. Então, vamos ao tópico 1, cujo título é exatamente este, Salmo 127, Salmo 128. Estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade da nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos com a nossa parte. Confiança, temor, dependência de Deus são condições humanas básicas para se obter a cobertura espiritual necessária para viver e progredir nesta vida. O livro dos Salmos é nosso aliado na conquista deste estado elevado de vida espiritual. Quando lemos o livro de Jó, capítulo 4, verso 6, ali está escrito: porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Ainda Provérbios 14, 26 nos diz: no temor do Senhor há firme confiança, e eles serão um refúgio para os seus filhos. Pensar em família e casamento como sendo dependentes de alicerces, princípios, valores, e que estes precisam ser prioritariamente bíblicos e cristãos,
nos coloca no caminho do estabelecimento de relacionamentos aprovados por Deus? Se o pensamento moderno tem incutido na mente das pessoas desse tempo um novo modo de olhar o mundo independente de Deus, fazendo com que haja uma intensificação do individualismo e do egoísmo a patamares nunca antes imaginados, é nessa relação família-igreja que aprendemos e somos capacitados para enfrentar os desafios e viver inteligentemente, ao ponto de não sermos confundidos, influenciados ou atraídos pela cultura da desconstrução dos valores cristãos. O item 1.1 nos explica o que é um cântico de peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas nos Salmos de número 120 até o 134, que são também chamados Cânticos de Romagem ou Cânticos dos Degraus. Esse item repete o que estudamos na lição 1, no item 3.3, justamente por tratar-se de 2 salmos que se inserem na categoria de Cântico dos Degraus. Ali vimos que degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos destes salmos de 120 a 134. Eles passaram a ser utilizados como cânticos de peregrinação no período do pós-exílio, durante as caravanas que eram montadas anualmente para as festas em Jerusalém. Em muitas gerações, os peregrinos, em sua maioria pessoas simples, cantavam até chegar a Jerusalém. Cantavam na subida para se manterem jubilantes na presença do Senhor até chegarem no templo. Diferentes momentos nessa trajetória até o templo eram também momentos de culto e de adoração. A jornada de peregrinação era longa e cansativa e podia durar muitos dias. E esses cânticos os incentivava a prosseguir. Enquanto cantavam, sabiam que não estavam na hora de parar, não era hora de desistir. O destino era Sião, então era necessário prosseguir. O cortejo seguia pelo deserto, sendo motivado por louvores a Deus, trazendo à memória o que Deus já fez, o que Deus faz e o que Ele pode fazer pelo seu povo. São um todo de 15 salmos. Entre eles, o 127 é entendido como uma métrica da família. Enquanto os peregrinos cantavam, eles estavam dizendo uns aos outros: que Deus abençoe a sua família. Suas lições preciosas continuam imprescindíveis para as famílias cristãs ainda hoje. O fluir da leitura do Salmo 127 vai nos dar essa ideia do cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus cuida do coração, Deus cuida do trabalho e Deus também cuida da família. Os peregrinos de hoje também precisam entender que colocar as coisas deste mundo na frente do Senhor não funciona. Todo esforço é inútil se Cristo não for o centro da nossa vida. Não é o nosso trabalho que é o mais importante, mas o trabalho de Deus em Cristo por nós. O verdadeiro deleite e descanso na vida só podem ser achados em Jesus. Nele, os cansados e sobrecarregados podem encontrar paz e descanso. Ao entoar o Salmo 128, os viajantes, como o salmista, chamavam a atenção para o fato de que a felicidade verdadeira ela é conquistada no temor do Senhor. No primeiro momento, os peregrinos cantavam sobre os efeitos do temor do Senhor na família, mas logo em seguida eles exaltavam os frutos da bondade de Deus sobre a cidade, que seria Sião, e sobre a nação, que
que seria Israel. Certamente aquilo que começa na família há de se estender também para as cidades, para as nações e para o mundo. Isso significa que em nossas peregrinações, nas diferentes circunstâncias da nossa vida, nós teremos os salmos também como companheiros de viagem. Quem fizer uso desta companhia será confortado, edificado, encontrará ajuda e terá onde se refugiar. Então, meus irmãos, que as canções de subida estejam também em nossos lábios, em cada degrau transposto da nossa vida, e que prossigamos então no amor do amado, cantando sempre as canções do Senhor nas nossas peregrinações. 1.2 nos fala da provisão divina para aqueles que são seus. Veja que o Salmo 127, ele trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno do Senhor e da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão dos que o servem. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira, os versículos 1 e 2, está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. A segunda, dos versículos 3 ao 5, está relacionado à aliança. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pais e filhos e o resultado deste relacionamento. Como as duas partes estão bem demarcadas dentro do Salmo, há quem pense tratar-se inclusive de duas poesias separadas. Ambas, porém, estão interligadas por proclamarem que somente aquilo que vem da parte do Senhor é verdadeiramente consistente, proveitoso e bom. Os peregrinos deveriam cantar uns para os outros, que casa, trabalho, sustento, provisões e bens são riquezas dadas por Deus, e esforço nenhum, por mais demasiado que seja, não podem ser comparados com a construção de um lar e a herança que é provida pelo Senhor. Nós somos dependentes e vivemos a nossa existência por obra e graça do nosso Deus. Nós precisamos de Deus e da sua palavra revelada. Nós precisamos adorá-lo, orar a Ele, dedicar nossas vidas àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dada a nossa necessidade da revelação e da intervenção divina em nossa história, podemos e devemos ter interesse em conhecer e atentar para a grandiosidade e importância daquilo que o Senhor nos legou. Somos dependentes de Deus todo o tempo e por toda a vida, mas temos a palavra de Deus e ela nos assegura que essa é uma dependência muito proveitosa e saudável. O Deus provedor é o que edifica a casa, é o que nos proporciona trabalho digno, é o que guarda nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação, de tal modo que nos sentimos seguros e confiantes, apesar dos grandes embates da vida, e ainda nos dá como herança uma família abençoada e abençoadora. Vejamos então no 1.3 o tema abordado no Salmo 128. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Este salmo destaca em que consiste essa prosperidade. Importante uma observação que é feita quando se afirma que as bênçãos quietas de uma vida bem ordenada se traçam desde o centro até os lados neste salmo, enquanto o olhar passa do homem piedoso para a sua família e finalmente para Israel.
essa visão da irradiação da bênção de Deus a partir do centro familiar é muito significativa. Aqui nós temos a piedade singela, com seu fruto apropriado de estabilidade e paz. O comentarista chama atenção para o fato de que a prosperidade do justo é de uma ordem mais elevada do que o conceito rasteiro de prosperidade com o qual nós temos que lidar na atualidade. Bênçãos temporais, aquelas bênçãos que são restritas apenas para essa vida, elas são consequências naturais de uma vida com Deus. Elas poderão nos alcançar ou não, poderemos ter o mínimo ou o máximo para viver, poderemos ter condições de satisfazer nossas necessidades humanas básicas ou nem sempre. Enquanto vivemos neste tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo físico, nós somos sujeitos a muitas coisas boas e más. Em tempos de guerra, em tempos de paz, todos são afetados em maior ou menor grau. Há pessoas que vivem miseravelmente, são fiéis servos do Senhor, enquanto outros usufruem do bom e do melhor desta terra e não conseguem entender que riqueza e honra e glória e poder vêm de Deus. E o oposto também é verdadeiro. Bem, existe uma prosperidade que vem do Senhor. Se nós lermos lá, aliás, existe uma prosperidade que não vem do Senhor. Se nós lermos Mateus 16, 26, onde está escrito: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Nós vamos entender que existe sim uma prosperidade que não vem do Senhor. Mas existe também uma prosperidade que vem do Senhor. Veja Gênesis 39, 2 e 3. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E se lermos também os Salmos 35, verso 27, vamos entender, de igual modo, que existe sim uma prosperidade que vem do Senhor. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Então, irmãos, com isso nós tivemos uma visão geral desses dois salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128. E agora, a partir deste momento, nós vamos estudar a especificidade de cada um. No tópico de número 2, nós vamos estudar o Salmo 127. E no tópico de número 3, nós vamos estudar o Salmo 128. Tópico 2, somos dependentes de Deus. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Nesse tópico 2, verificaremos os benefícios de se viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. 2.1, o Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele, o Senhor, edifique a casa. O salmista declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1. O edificar aqui está no sentido de construir mesmo. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer seus planos, eles somente só teriam sucesso se estivesse sob a direção de Deus na construção das suas vidas. Esse assunto da vida edificada sobre a rocha é uma constante no meio cristão, porque precisamos da solidez de um fundamento adequado para ter vida plena.
Nenhuma construção sem base, sem alicerces, se sustenta. E nós estamos certos de que a nossa vida precisa ser construída sobre a rocha dos séculos se quisermos ter alguma firmeza, alguma estabilidade, alguma segurança, alguma tranquilidade enquanto vivemos o nosso curto período de existência nessa terra. Permitir que Deus edifique nossa vida, nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossa profissão, nossos negócios, a criação dos nossos filhos, nossos projetos pessoais, tudo que diz respeito à nossa pessoa, é a coisa mais inteligente que alguém pode fazer por si mesmo e por aqueles que com ela convivem. Edificar sem fundação dá menos trabalho, ou talvez até nenhum trabalho. Podemos até poupar energia e tempo. Mas e quando vier a chuva? E quando vierem os ventos? Certamente essa construção não subsistirá. Muitas são as passagens bíblicas que atestam o fundamento que está posto na edificação do povo de Deus, que garante a sua estrutura e permanência, que lhe dá solidez e apoio e que o mantém apesar das adversidades. Mas existem circunstâncias, pessoas, ataques espirituais que podem perverter ou até destruir os fundamentos. O salmista exclama atordoado no Salmo 11:3. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Mas o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu olho está olhando para os retos, como diz o verso 7. Por isso nós sabemos que haja o que houver, o fundamento de Deus fica firme. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia o firmamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Quando o salmista louva dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, ele está chamando nossa atenção para nunca, jamais perdermos isso de vista. Ou o Senhor edifica, ou não haverá edificação. Apenas trabalho enfadonho, que não vai resistir e que vai se perder. 2.2 é o Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dentro dos muros das grandes fortalezas, no tempo da escrita destes salmos, ocorria de tudo, como ocorre até os dias de hoje. Essas grandes fortalezas da antiguidade eram governadas por pessoas que tinham ou não um caráter aprovado por Deus, por pessoas que confiavam em Deus, mas também em outros poderes, e até mesmo confiavam tão somente nas riquezas humanas. O salmista, ao fazer essa reflexão, ele evidencia que as riquezas e os aparatos humanos são insuficientes para proteger e para guardar o homem. Nesse contexto, aprendemos que somente o Senhor pode guardar efetivamente a nossa vida. Somente o Senhor pode nos dar completa segurança. Conforme menciona Spurgeon, mesmo se os guardas estiverem vigilantes e fizerem o seu trabalho, ainda assim o lugar poderá ser surpreendido se Deus não estiver ali. Isso é tão verdadeiro que grandes impérios ruíram, porque o seu sistema de segurança foi insuficiente para deter o avanço dos inimigos. Com Deus, uma casa sem cerca é guardada como uma fortaleza, enquanto que sem Deus, uma casa murada fortemente
não é páreo para o inimigo. E é isso que o comentarista está querendo nos fazer refletir. O 2.3 nos fala que é Deus que dá o sono, que é Deus que dá o descanso, que é Deus realmente que nos permite descansar plenamente. O salmista afirma que é inútil levantar de madrugada, deitar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 2. O comentarista afirma ainda que a bênção divina estará sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor, podem repousar, de modo a não ficar angustiado quanto às necessidades. Veja o Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Provérbios capítulo 3, verso 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco, mas a fartura do rico não o deixa dormir. É inquestionável a necessidade orgânica do sono. Muitas situações de vida complicadas podem nos tirar o sono e com isso comprometer a nossa saúde, pois dependemos de um sono de qualidade para sermos saudáveis. Muitos, quando estão angustiados, não conseguem nem ao menos repousar para descansar um pouco, e isso é muito prejudicial. A inutilidade do levantar de madrugada aqui é uma referência ao levantar-se para se entregar a um trabalho exaustivo, pelo maior número de horas possível, comendo pão de dores, quando Deus fez o trabalho para nossa manutenção e não para nossa escravidão. Apesar de que a escravidão pelo trabalho tem se tornado uma realidade cada vez mais aparente no mundo moderno. Quando tomamos a decisão pessoal de reconhecer e descansar em Jesus como nosso único Salvador, Senhor e provedor, tomamos consciência de que enquanto estamos dormindo confiantemente em Deus, Ele está trabalhando a nosso favor para prover todas as nossas necessidades. E quando acordamos, um novo dia já foi planejado para nós pelo Criador, que velou o nosso sono. Em diversos textos bíblicos observamos Deus instruindo aos homens enquanto dormiam. Deus falou com Abraão durante o seu sono, em Gênesis 15, 12. Com Jacó, em Gênesis 28, 12. Com Daniel, em Daniel 8, 18. E Deus fala conosco também em todos os momentos, até mesmo quando estamos dormindo. O Salmo 6 nos traz a lembrança do quanto ficamos perturbados muitas vezes e levamos para a cama toda essa agitação que nos tornam incapazes de conciliar no sono. Mas se deixarmos Deus enxugar nossas lágrimas e nos fazer descansar, também vamos usufruir todo o bem de Deus. No mais, pela graça e pela fé em Jesus Cristo, eu e você podemos e devemos dormir sossegados, descansando nosso corpo e a nossa mente, porque Deus está cuidando de nós. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Também 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós, da nossa vida. Deus nos dá tudo o que necessitamos para poder descansarmos nele. Então vamos aproveitar dessa bênção, desses benefícios que nós
usufruímos e que aprendemos aqui com o Salmo de número 127. Passaremos agora a ver os benefícios do temor a Deus, estudando melhor o Salmo de número 128. Vários termos são usados para definir o temor a Deus: reverência, respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver de conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios daqueles que temem a Deus. Mas veja você que temer a Deus não é ter medo de Deus. A expressão aqui, ela vai além, ou seja, é alguém que o ama, que o respeita, que anda nos caminhos de Deus voluntária e amorosamente, e respeita tanto e quer tão bem que a primeira e a última palavra em tudo na sua vida é a do Senhor. Em tempos de banalização do Evangelho, perder o temor a Deus é um simples reflexo das consciências cauterizadas de gerações inteiras que foram se afastando cada vez mais de Deus e da sua palavra. Quando isso acontece, então tudo se torna lícito, tudo se torna relativo, e impera uma grande falta de respeito às coisas sagradas, como nunca visto, acompanhado da ausência de discernimento espiritual e um esfriamento sem precedentes. Em muitos lugares, o ser cristão já se tornou vergonhoso por causa da postura de homens e mulheres diante das coisas santas. Os cristãos necessitam ter temor de Deus e prestar-lhe a devida reverência, vivendo sua peregrinação nessa terra em santo temor, porque ele julgará as suas obras sem parcialidade. Veja 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Então vejamos 3.1, bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem ao Senhor é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus e obediência à sua vontade. É preciso fazer um alerta, entretanto. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas as bênçãos materiais, e isso requer uma reflexão. Primeiramente, precisamos saber diferenciar o temor a Deus, aquele temor benéfico, do temor que enche a alma de pavor e a deixa impotente para reagir diante das circunstâncias, que é aquele temor prejudicial. Quando lemos 1 João 4,18, ali está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Na linguagem da Nova Versão Internacional está escrito: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em outras palavras, o medo tem em si mesmo algo da natureza do castigo. Temer já é começar a sofrer esse castigo, mas uma vez seguros de que fomos gerados e que somos, segundo Ele é, amados filhos de Deus, nós deixamos de ter medo dele e passamos a servi-lo em santa reverência e também com contrição de espírito. É evidente, pois, que aquele que teme a Deus, tem medo de Deus, acha o tempo inteiro que será castigado por Deus
ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus e ainda não conhece a Deus. Nesse processo de maturidade e crescimento espiritual contínuo, a felicidade então encontra o seu lugar no coração do servo fiel ou da serva fiel. Se tão somente nos entregarmos nas mãos do Todo-Poderoso, crendo que Ele sabe o que faz e que Ele tem o melhor para as nossas vidas, ainda que o presente não nos traga muitas esperanças de melhoria, se confiarmos, veremos a Deus, usufruiremos das suas bênçãos, descansaremos nele, veremos com os nossos próprios olhos e o experimentaremos em nossa própria história, e assim teremos uma existência plena e feliz. Com a aprovação divina, nós seguiremos adiante, sem vacilar, sem retroceder, sem desistir, porque grande é o Senhor nosso Deus e digno de toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. O comentarista enfatiza a triste realidade em nossos dias de uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro em Deus. O temor interesseiro usa Deus como um amuleto de sorte. O temor utilitarista usa Deus para conseguir o que se quer, sem se importar com a procedência. Mas os Salmos nos convidam a pensarmos sobre os benefícios de uma vida pautada no temor ao Senhor. O maior desses benefícios, com certeza, é o grande contentamento que desfrutaremos a partir do momento que reconhecemos o Senhor do universo como Deus das nossas vidas e nos deixamos ser conduzidos por Ele em uma vida consagrada que vive em santo temor. 3.2 Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. 2 lições aprendemos aqui. Embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, estes devem trabalhar. Devem se manter ocupados, porque o trabalho é uma bênção do Senhor. A segunda lição é que aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho e desfrutarão os frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto. Além de ter sustento próprio, será um canal de bênção para os que tiverem necessidades, bem como desfrutará da bênção do contentamento. Salmo 128, 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O trabalho é uma bênção divina. Ele é anterior à queda do homem e permanece depois dela como uma dádiva de Deus. O trabalho não somente dignifica, como também ele é semente de caráter. Quando perseguido por judeus que procuravam matá-lo, Jesus lhes exortou dizendo: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é o meu trabalho. Para isso eu vim ao mundo. É importante fazer essa reflexão quanto ao dever cristão de ser diligente no seu trabalho, porque muitos querem a bênção do Senhor, mas não agem com ética no seu trabalho, desprezam, negligenciam os deveres que lhes são impostos. Outros vivem de forma dissoluta, desonestamente. Veja que todo aquele que despreza o trabalho ou não o realiza condignamente não é virtuoso e não está cumprindo adequadamente o seu papel neste mundo. Como já temos estudado em outras lições, a partir da leitura de Gênesis 2,15, que diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Vamos tomando ciência do princípio bíblico do trabalho, nessa expressão, lavrar a terra de Gênesis 2,15. Esse foi o primeiro princípio dado ao homem e à sua posteridade.
O que se percebe na atualidade é que nem todos estão aptos para discernir os princípios bíblicos, justamente porque vivemos em uma geração onde nunca se teve tanta Bíblia à disposição do povo. No entanto, o que vigora é um absurdo desconhecimento em relação ao conteúdo das Escrituras. Hoje vivemos a cultura da busca de felicidade a qualquer preço, em oposição ao empenho produtivo, que é verdadeiramente enriquecedor. O mundo prega algo que é muito diferente do que aprendemos com a palavra de Deus. Muitos foram convencidos que trabalho é enfadonho, é cansativo, que é um fardo pesado, que mata a alegria da vida. Enquanto o entretenimento é apregoado aos quatro cantos como algo a ser buscado incondicionalmente, e que melhor seria se pudéssemos viver a vida toda folgadamente, fazendo apenas o que se deseja. Todavia, é bastante significativa a mensagem do Salmo 128, pois o primeiro aspecto destacado no Salmo é temer ao Senhor, e depois vem o trabalho. Na sequência, casa, mulher, filhos. Ao estabelecer no lar padrões verdadeiramente cristãos, os pais, além de orientarem as suas vidas no temor ao Senhor e na aplicação ao trabalho digno, também estarão fornecendo aos seus filhos as diretrizes para todas as suas vidas, em todas as áreas, seja trabalho, estudo, família, criação de filhos, respeito aos semelhantes, espiritualidade, etc. Pais são exemplo, e o seu exemplo de trabalho vai conseguir também forjar o caráter dos seus filhos. O 3.3 nos fala, então, desse círculo familiar. O Salmo 128 vem falando de temor ao Senhor, de trabalho, e então começa a falar da família. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e à sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. A análise nesse 3.3 é do Salmo 128, dos versículos 3 ao 6. Consequentemente, vivendo nesse estágio de obediência às diretrizes divinas, todos se beneficiam, tanto a pessoa, quanto a sua família, quanto a sociedade e até mesmo a sua nação. Veja que essa parte do Salmo fala de videira, fala de oliveira, em uma referência a mulher e filhos. A videira era símbolo de frutificação e de encanto nupcial. Fala da fidelidade, fala do comprometimento, enquanto os filhos à roda da mesa são esperança e promessa do futuro. Ao comparar a mulher à videira, Deus está mostrando a excelência do propósito da sua existência, não só de gerar a vida, mas de ser fonte de alimento, de sustento e de proteção. Veja que a mulher, como videira frutífera, ela é posta aos lados da sua casa, ao redor da sua casa, no entorno da sua casa, como uma guardiã, como uma mantenedora, e os filhos dentro da casa como algo precioso que precisa ser guardado. A excelência da mulher no lar e o seu papel como mãe e esposa tem sido obscurecido por teorias modernas que entendem que o único modo de uma mulher ser feliz nessa vida é saindo de casa para trabalhar fora, é alavancar a sua carreira e se tornar independente em todos os aspectos da sua vida. Eu me pergunto, será mesmo? O sair de casa para trabalhar fora é uma possibilidade, uma real necessidade na vida de muitas famílias. Mas justamente por não entenderem os altos propósitos de Deus para a sua vida,
e a satisfação advinda de uma casa bem cuidada e dirigida pelo Senhor é que muitas mulheres, na condição de videira, em vez de produzirem bons frutos, estão produzindo uvas bravas. E aí, esse fruto amargo tem sido digerido por todos dentro de casa. E o problema primordial não está na necessidade de se trabalhar fora, mas em desconhecer os propósitos de Deus para a sua vida e família e não levar em consideração os princípios divinos de cuidado do lar. Veja o que lemos em Isaías 5, dos versículos 2 ao 4. E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nelas um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas? Deus instituiu o casamento e assim o fez para que ele fosse indissolúvel, monogâmico, heterossexual. Além disso, deveria ser coroado pela dádiva de filhos. Então, do assunto da videira, passa-se agora ao assunto da oliveira. A Bíblia chama de filhos como herança do Senhor, como plantas de oliveiras que deveriam estar à roda da mesa. Verso de número 3. Diferentemente da videira que produz uvas, a oliveira produz azeitonas. Das azeitonas vem o azeite, do azeite vem a unção. E uma vida ungida é uma vida abençoada. Então, filho, é a unção do casamento. É a bênção que chega diretamente dos céus para enriquecer as nossas vidas. Esses presentes magníficos, de valor incalculável, eles precisam encontrar o seu próprio caminho nessa vida, aprender a fazer escolhas acertadas, assumir o autocuidado, perseguir em direção ao alvo, olhando para Jesus. E eles aprenderão de muitas formas. A educação que começa no lar, fornecida pelo pai e pela mãe, vai orientá-los em tudo nesta vida. No estudo da origem da palavra herança, encontramos que essa é uma palavra que vem do latim herentia, que significa conjunto dos bens, direitos e obrigações. A palavra herdeiro, do latim eris, significa aquele que tem condições de receber os bens. Se filhos são herança do Senhor, logo nós somos os herdeiros de Deus. E se filhos são herança, eles são esse conjunto de bens, mas que vem a nós com direitos e obrigações, uma vez que somos os seus herdeiros. Recebemos de Deus o que é dele, mas não para usufruirmos como quisermos. É preciso seguir a medida divina e a reta doutrina se quisermos ser bem-aventurados no nosso papel de pais que criam filhos para a glória de Deus. Faltou espaço e tempo para discutir aqui o papel do homem na família, não somente como aquele que trabalha para o sustento da sua casa, mas como aquele que é o responsável também para manter a sua casa de pé. Sendo ele um cimento de todas as relações, ele precisa aprender e agir também como provedor espiritual e emocional da sua casa. Aquele que peleja por seus filhos, sua mulher e sua casa, como está posto em Neemias capítulo 4, verso 14. Aquele que é responsável também em prover a cobertura espiritual para sua esposa e filhos, orando com eles, orando por eles, abrindo a palavra de Deus dentro do seu lar, lendo e meditando nela como um manual de fé e prática nas orientações divinas para a sua vida. Mas o verso 2 já nos disse que aquele homem que trabalhar com as suas mãos e temer ao Senhor será feliz e lhe irá bem.
Os benefícios de temer a Deus são inúmeros, e o melhor deles é o de ter uma casa bem ordenada e guardada, o que somente o Senhor pode nos proporcionar. Já concluindo, os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível a todos os que temem a Deus, que confiam em Deus e visam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. O desejo do nosso coração com o estudo destes salmos é que todos nós possamos, pela graça de Deus, aprender a edificar a nossa família no temor e na confiança do Senhor. Que pela graça de Deus nós possamos entender e também assimilar a importância de sermos dependentes de Deus em todas as coisas. Que nós possamos usufruir desses benefícios que a palavra de Deus nos oferece. E em santo temor, seguirmos com a nossa vida em direção ao alvo que é Cristo. E que o Senhor continue falando nos corações e na mente de cada um durante todo esse dia, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e no seio da nossa família. Amém?